Hoje eu vou finalmente explicar o que raios é um deploy, um deployment ou uma implantação de um sistema. Então, se durante o vídeo você gostar desse conteúdo, deixa um joinha para eu saber disso e me ajudar a crescer esse canal. Oi, eu sou o Claudio Oliveira e você está no canal Quero Ser Programador, onde toda semana a gente dá juntos mais um passo na nossa carreira em programação. Hoje eu vou falar sobre deployments, o que é um deploy, né? O que um deploy significa principalmente para o mercado de trabalho. Em todos os vídeos até agora, que foram práticos aqui do canal, a gente desenvolveu um programinha, um código para rodar na nossa máquina. Mas nada impede a gente de fazer esse código ser acessado ou acessível para qualquer pessoa no mundo. Mas o que será que eu deveria fazer para esse código ser disponível para todo mundo, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa na minha máquina? Não é bem assim. E aí que entra esse termo de deploy. Fazer um deploy ou fazer um deployment, ele faz mais sentido quando a gente fala de desenvolvimento web. Desenvolvimento que antigamente talvez a gente falava de cliente-servidor, né? Porque a gente está querendo que o nosso projeto que está rodando na nossa máquina, que a gente também chama de ambiente local, rode em um outro ambiente. Por exemplo, num ambiente que a gente chama de produção. O ambiente de produção é quando a gente tem esse nosso projeto rodando para o mundo, e é o projeto real oficial, né? É um projeto que tem que ficar sempre de pé, tem que estar atendendo todo mundo, tá atendendo os nossos usuários, os nossos clientes. Esse é o nosso ambiente de produção. Então, o deploy é o ato da gente conseguir mover numa série de passos esse nosso projeto que está rodando local para um ambiente diferente, por exemplo, um ambiente de produção. Tá, então você pode me perguntar, então fazer um deploy é, por exemplo, copiar um arquivo, copiar o meu programa inteiro e colar dentro de um servidor? Se eu uso o Git e eu mando os códigos para o GitHub, eu estou fazendo um deploy quando eu faço um Git push, por exemplo? Não é bem por aí. Depende bastante da tecnologia. No caso do GitHub, não faz muito sentido porque não é só o código que tem que estar disponível para todo mundo. É o produto em si, é o programa. Tem uma forma de você acessar esse programa em qualquer lugar do mundo, em qualquer máquina, depois que você coloca ele no GitHub? Se tem, não é o fato dele estar no GitHub que fez o deploy. Talvez isso tenha ligado, né, um outro processo, que é o processo de deploy propriamente dito. A gente tem umas empresas hoje em dia que faz isso. Ela olha para os Git pushes do GitHub e aí sim ela faz deploy em servidores. O que a gente quer é pegar o nosso projeto, mandar para um servidor e fazer o nosso projeto rodar dentro desse servidor. Na maioria das vezes, só copiar e colar o código no servidor não resolve, não caracteriza um deploy, porque tem várias outras coisas que a gente precisa se preocupar quando a gente quer fazer essa nossa nova versão do sistema disponível para várias pessoas. Eu vou dar alguns exemplos agora. Vamos supor que você tem um sistema pequeno e você precisa fazer esse sistema back-end rodar em um servidor. A gente falou num dos últimos vídeos aqui do canal sobre gerenciador de dependências. E nesse vídeo a gente falou que a gente não comita para o GitHub, por exemplo, não sobe para o GitHub as dependências em si. A gente sobe um arquivo que diz todas as dependências que aquele projeto precisa. O primeiro passo de um deploy nesse servidor pode ser fazer um git clone, por exemplo, né? Baixar o nosso repositório para dentro desse servidor. Só que se a gente fizer isso, a gente não tem as dependências, nosso programa não vai rodar. E para isso a gente precisaria então rodar o nosso gerenciador de dependências depois do git clone. Então a gente já tem aí mais um passo no meio desse deploy. Não é só copiar e colar o código, não é só baixar o código. A gente precisaria rodar o nosso gerenciador de dependências para aí sim ser apto a rodar o sistema com todas as dependências que a gente precisa. Num segundo cenário, o seu projeto pode ser relativamente grande, pode ser que você queira rodar ele em mais de um servidor para aguentar o número de usuários que chega no seu sistema por dia, né? Se você tem que fazer isso em mais de um servidor, vamos imaginar que sejam 15 servidores. Será que repetir o processo que a gente falou anteriormente,
de fazer um git clone em cada servidor e depois rodar o gerenciador de dependências, por exemplo, no caso do PHP, fazer um composer install em cada servidor, será que é uma ideia legal? Será que a gente não vai demorar muito para fazer esse composer install em todas as máquinas? Pensando nisso, a gente pode tentar otimizar e ganhar um pouco de tempo. A gente pode escolher uma máquina onde a gente vai sim baixar fazer um git clone do GitHub. GitHub é só um exemplo, obviamente. Depois a gente vai rodar o gerenciador de dependências para instalar as dependências. E depois disso a gente vai pegar essa pasta inteira com as dependências e fazer um arquivo zip, um arquivo targz. A gente chama essa etapa do deployment, que ela é relativamente comum, de packaging ou de empacotamento. Eu estou criando um pacote. Depois que eu crio esse pacote, esse zip, esse targz, eu tenho que fazer um upload para algum lugar. Eu posso fazer um upload para S3, um serviço da Amazon, eu posso colocar no Google Drive, eu posso colocar no Dropbox, meio que não importa. Eu tenho que deixar ele disponível de alguma forma na internet. E aí as outras máquinas, elas não vão mais baixar do GitHub. Elas vão baixar esse pacote e depois disso a gente vai dezipar esse pacote e meio que a gente não precisa mais rodar o Composer install ou npm install, por exemplo. A gente já tem as dependências prontas. E essa segunda parte é uma parte mais do deploy oficial, né? A gente pode dividir esse nosso deploy nessas duas partes. A parte que cria o pacote e a parte que lança o pacote, faz o release propriamente dito, né? A gente também pode pensar no outro cenário, né? Porque, ok, a gente dizipou o nosso projeto, mas quer dizer que agora já está pronto, já está rodando, está no ar? Depende um pouco, né? No caso do PHP, pode ser que sim, pode ser que não, porque o PHP ele não é um programa, não é uma linguagem que a gente chama de stateful, né? Ele não guarda estado, ele não é um programa que fica rodando e morre. É uma coisa um pouco mais parecida com um script, que você roda e morre na mesma request. Enfim, não vale a pena falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas para algumas linguagens e algumas tecnologias, por exemplo, Node, você precisa rodar o programa, fazer um Node arquivo. E isso vai rodar o seu programa. Só que o seu programa já está rodando numa versão antiga. Então quer dizer que você tem que desligar essa versão antiga e subir a versão nova, rodar a versão nova. Isso também faz parte do seu processo de deployment. Mas entre esse desligar um e rodar o outro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E se um usuário acessar esse nosso sistema bem na hora que a gente fez isso, né? Ele pode achar o sistema fora do ar. E deixar o sistema fora do ar durante o deploy é uma das coisas que as pessoas que criam os deploys, né, criam um processo de deploy, tem que se preocupar. Outras coisas que essas pessoas precisam se preocupar será que eu preciso limpar algum cache? Será que eu tenho alguma alteração no banco de dados que eu preciso fazer durante o processo de deploy? Todas essas preocupações precisam estar na nossa cabeça e a gente precisa fazer isso na hora do deploy. Tá, e pensando por esse lado, pode ser muitos passos, né? E se eu esquecer um deles? Bom, a gente não precisa fazer isso manualmente, né? A gente pode automatizar isso tudo, a gente pode ter um script, um programa, onde a gente só roda o programa e ele já faz absolutamente tudo pra gente. Acessa todas as máquinas, cria o pacote, sobe para S3 para um lugar, baixa nas outras máquinas. Isso falando de uma forma bem simples. De uma forma um pouco mais alto nível, a gente ainda pode ter um sisteminha, ter um Jenkins, ter um GitLab. Agora até o próprio GitHub já tem uma funcionalidade sobre isso. GitHub Actions, né? Eu posso trazer isso aqui para o canal. Mas a gente pode ter um lugar onde a gente aperta um botão e ele já faz tudo para a gente. Obviamente esse botão roda o script, mas já deixa as coisas muito mais seguras para o desenvolvedor. Porque a ideia não é que nós, programadores e programadoras, tenhamos que desenvolver esse script. Geralmente, quem cuida de criar e quem cuida do processo de deploy é o time de infraestrutura, ou os DevOps, né? Se você trabalhar numa empresa que tem a cultura DevOps. Então, a gente não tem que saber exatamente... Não vou dizer que a gente não tem que saber absolutamente de tudo sobre um deploy, porque quanto mais a gente sabe sobre um deploy, melhor para a nossa carreira. Pensa comigo, a gente desenvolveu tudo na nossa máquina, e a gente tem aquela frase, na minha máquina funciona. Mas e no servidor, e em produção, isso funciona? Para eu saber disso, eu tenho que ter um certo conhecimento de onde esse código está rodando,
em produção? É um Linux? É um Ubuntu? É um Debian? É um Windows? Eu preciso saber da arquitetura do servidor. Eu tenho que saber dos processos de deploy. Será que ele limpa cache? Porque isso pode interferir nas minhas features, né? Nas coisas que eu estou lançando. Será que eu tenho que ir lá manualmente limpar o cache? Ou será que o deploy já faz isso? Então, quanto mais um desenvolvedor e uma desenvolvedora sabe sobre deploy, melhor ainda. Eu ainda tenho uma teoria muito louca de que a gente pode definir uma empresa baseado no tipo de deploy que ela faz. Eu posso sim julgar. É praticamente, diga-me como tu deployas, e eu direi quem tu és. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo se você tiver interesse. Eu quero que você mande esse daqui para alguém que esteja começando na área e que não manja muito nessa coisa de deploy. E que você deixe aqui nos comentários se você, na sua empresa, já fez algum deploy. Ou se você ficou alguma dúvida sobre esse processo. E no mais, eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!